Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Quantas vezes você já ficou insatisfeito ou insatisfeita com o seu trabalho? Quantas vezes você acordou e percebeu que o ambiente que você está trabalhando não é um ambiente que você gostaria de estar? Quantas vezes você se perguntou por que você está indo fazer aquele tipo de trabalho? Ou mesmo quando você acordou e falou assim, putz, a única coisa que eu queria fazer era ficar em casa, não queria ir trabalhar de jeito nenhum, porque você não está se sentindo bem aonde você está trabalhando. E muitas vezes você nem sabe por que tudo isso está acontecendo. Simplesmente você vai vivendo aí a sua rotina, o seu dia a dia, um dia após o outro, seguindo todo aquele roteiro, todo aquele ciclo, né? Ah, eu acordo, vou trabalhar, volto, durmo, acordo, vou trabalhar, volto, durmo, e assim você vai levando a sua vida aí no seu trabalho. Eu tô te fazendo essa pergunta porque eu já passei por isso. Muitas vezes eu fui essa pessoa que questionou se era realmente aquilo que queria estar fazendo. Na época que eu era educadora física, eu ficava me perguntando se eu realmente amava a minha profissão, se era aquilo que eu queria fazer. E sabe o que eu fazia? Toda vez que vinham esses questionamentos, eu ia atrás de curso. Eu fazia vários cursos. Na época eu era professora de ginástica rítmica, não morava aqui no estado de São Paulo, morava na Bahia, em Salvador, e eu ia atrás de muitos cursos, sempre trabalhei em lugares maravilhosos que me proporcionaram muito, muito, muito conhecimento técnico, e isso fazia com que eu crescesse profissionalmente. Então eu conseguia ter excelentes resultados, mesmo que eu questionasse esses resultados, eu conseguia muitos resultados. E eu ia atrás de curso, 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 curso. Sempre ia naquela época para Bahia profissionais de outros países, então russas, búlgaras, que são as melhores aí na ginástica rítmica, e eu sempre estava ali fazendo curso atrás de curso. Fiz curso de arbitragem, fiz inúmeros cursos para sempre melhorar a minha técnica como professora e principalmente a minha técnica no esporte. E aí, depois que eu terminava um curso cheia de conhecimento, né, louca para colocar tudo aquilo em prática, passava um mês, eu estava ali de novo me questionando. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Eu quero ficar presa numa escola pro resto da vida? Eu vou dar aula de ginástica rítmica até quando? Será que eu realmente amo a ginástica? Será que eu realmente amo fazer isso? E sempre foi assim quando eu era personal trainer, e sempre foi assim quando eu trabalhava em academia. Eu sempre questionava o meu amor pela minha profissão. E o resultado disso sempre foi buscar técnicas e mais técnicas para aprimorar o meu conhecimento como profissional. Até que em 2018, depois que eu tive uma perda muito grande em 2015, fiquei tentando trabalhar esses 3 anos aí sozinha, eu descobri que eu precisava de algo muito maior. Foi quando eu comecei a buscar o meu autoconhecimento para eu poder lidar com todos os questionamentos que vinham, tanto na minha vida amorosa, quanto na minha vida familiar, com os amigos, minha vida social e a minha vida financeira, minha vida profissional. Eu sempre gosto de juntar essas duas coisas, o financeiro com o profissional, porque às vezes você está muito feliz financeiramente, mas você está muito infeliz profissionalmente. E aí vem os questionamentos do: será que o dinheiro vale tanto assim a minha felicidade? Será que o dinheiro vale tanto a minha satisfação profissional? Será que eu não conseguiria trabalhar com alguma coisa que me trouxesse uma satisfação e que ainda assim eu conseguiria gerar uma renda legal? Que eu conseguiria gerar uma renda para eu conquistar os meus sonhos, para eu conquistar a minha independência financeira, as minhas viagens, as minhas conquistas materiais? Será que o dinheiro vale tanto a pena a ponto de eu sempre voltar para casa pensando: poxa, venci o dia hoje? Essa era a frase que eu mais usava. Poxa, consegui vencer o dia. Eu não via a hora de chegar à última aula que eu ia dar.
porque eu sabia que eu ia para casa e aí ia começar aquele ciclo todo novamente. Dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa. Não que eu não tivesse lazer, não que eu não tivesse conquistas, mas eu não tinha satisfação. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque a insatisfação na sua área profissional, a insatisfação com o seu trabalho te faz se questionar se realmente era aquilo que você queria fazer ou não. E uma das ferramentas que me ajudou muito, além da terapia, foi o Theta Healing. Porque o Theta Healing, ele é uma ferramenta que te ajuda a alcançar o seu inconsciente, que é onde estão todas as crenças que limitam, os bloqueios, os traumas dos acontecimentos que vieram desde lá da infância, da adolescência, ou de algum acontecimento muito grande que te deixou, de certa forma, envergonhado, que te deixou fora do seu eixo, e esses acontecimentos eles vão grudando ali, ficando no seu inconsciente. E quando você tem esses bloqueios inconscientes, você não sabe o que realmente é importante para você. Às vezes você vai fazendo as coisas no automático, como eu disse antes, né? Você vai vivendo uma rotina automática e você não sabe por que você está fazendo aquilo. Às vezes você está fazendo porque seus pais uma vez na sua vida falaram e martelaram aí na sua consciência de que aquilo é importante, de que um trabalho CLT é importante, de que ir atrás dos seus sonhos é besteira, de fazer só o que você quer não resolve, não adianta, você não gera dinheiro fazendo isso, que muitas vezes a gente ouviu na infância, dinheiro não traz felicidade, então não tem problema eu trabalhar num lugar onde eu não quero, porque eu nunca vou ter felicidade com dinheiro, sabe? Dinheiro não é, aliás, eu ia falar, dinheiro não é a coisa mais importante, mas ao contrário, dinheiro é muito importante, então você tem que resistir aí nesse lugar e ser infeliz pro resto da vida. Porque ninguém é feliz no trabalho. O importante é você pagar as contas no final do mês. E tudo isso vai gerando essa crença e essa coisa de honrar o que pai e mãe falou, ou avô, ou tio e tia. Depende aí de quem criou você, né? De quem você trouxe essas lembranças desde lá da infância. Então, quando eu descobri o Theta Healing, ele foi a ferramenta que me ajudou a tirar essa venda dos olhos e a quebrar todas as crenças que eu tinha em relação à escassez, em relação a dinheiro, em relação à profissão. Eu acreditava que na minha profissão eu não poderia fazer algo que não fosse presencial. Então eu tinha que ficar ali. Ou CLT, mesmo que fosse empreendendo, tinha que ser ali no presencial, eu tinha que estar presente. Eu tinha muito essa crença, até que veio a pandemia e quebrou essa crença de todos os profissionais de educação física. A maioria de nós, a gente tinha essa crença de que eu tinha que trabalhar ali presencialmente e corrigindo meu aluno e olhando para ver se ele estava fazendo certinho. A pandemia veio para quebrar paradigmas. E quem conseguir prestar atenção nisso, quem conseguiu passar pela pandemia e perceber que a gente pode quebrar, sim, muitos paradigmas, está saindo na frente. E foi na pandemia que eu descobri que, tendo que olhar para dentro de mim, mais ainda, tendo que perceber quem eu realmente era, foi que eu vi que a educação física, fui muito grata, me proporcionou muitas conquistas, me proporcionou até eu conseguir fazer uma boa renda para eu fazer uma transição de carreira, mas eu queria realmente trabalhar como terapeuta, eu queria trabalhar com as terapias holísticas para ajudar outras pessoas com a mesma ferramenta que me ajudou a descobrir o caminho que eu queria seguir, a descobrir que eu não queria ficar presa num único lugar. E aí tá a explicação do porquê eu passei várias vezes por muitos lugares aonde eu trabalhei. Eu não trabalhei a vida inteira num único lugar. Eu nunca fui aquela mulher que, eu fiquei 10 anos, 15 anos trabalhando. Não,
Às vezes dava 4 anos, 5 anos, eu já saía, às vezes 2, às vezes 1 ano, e eu sempre estava inquieta, querendo buscar mais e mais e mais, para satisfazer o que a minha personalidade, o que a minha essência me pedia. Não fica presa num lugar. Liberdade geográfica, para mim, é extremamente importante. Eu queria fazer o meu trabalho onde eu tivesse e o que eu quisesse fazer, e a terapia me propõe isso, me proporciona isso de uma maneira muito sutil, muito simples. E os resultados que eu consigo alcançar com os meus clientes são tão satisfatórios, que é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, sempre aprimorando, sempre melhorando. Mas eu quero trazer essa satisfação também para as pessoas que me procuram, porque a maioria das pessoas que me procuram por alguma insatisfação, ou na vida financeira ou no profissional. E aí, depois que a gente consegue fazer todo esse trabalho no inconsciente, trazer para o consciente da pessoa o que ela realmente quer, sabe? Mostrar para ela que caminho, guiar ela, né? Ela não vai sozinha, guiar ela em que caminho ela quer seguir. Nossa, isso me dá um prazer, sabe? É muito satisfatório. Me dá, assim, uma dose de dopamina mesmo dentro do meu organismo, de ocitocina mesmo, é aquele prazer, sabe? É maravilhoso eu ver esse resultado, porque funcionou comigo, e eu ver que está funcionando com outras pessoas também me dá uma satisfação muito grande. Me dá uma satisfação, assim, que é realmente aquilo que eu estava buscando desde 2018, quando eu mergulhei fundo para dentro de mim, quando eu olhei as minhas sombras, quando eu trouxe luz para todas essas sombras, quando eu tirei o véu que estava me cegando e que estava me mostrando que eu estava vivendo crenças que eu trouxe desde lá da minha infância, desde de pequena. E eu alimentando essas crenças, trabalhando ali na CLT. Eu não estou dizendo, gente, que trabalhar na CLT é horrível. Não, não é isso. Eu estou falando o que não era bom para mim, tá? Financeiramente era muito bom, mas sempre eu estava com um vazio, buscando no externo o que estava aqui, ó, no interno. A resposta estava aqui dentro e eu não estava enxergando essa resposta. Do porquê essa inquietude de não parar no mesmo lugar e tentar fazer carreira num lugar só, sabe? A minha essência buscava mais. A minha essência buscava empreender e eu não estava conseguindo enxergar isso. Eu só consegui depois que eu usei essa ferramenta que foi fantástica e me abriu, assim, me clareou e me mostrou o caminho que eu queria seguir. Então, eu queria dividir um pouquinho da minha história com vocês, para dizer que é possível, sim, a gente fazer mudanças e é possível, sim, a gente olhar para dentro da gente depois que você faz essa busca pelo autoconhecimento, você sim ir atrás do seu autodesenvolvimento. Porque é só se conhecendo que você vai saber exatamente aonde você quer chegar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você conhece alguém que nunca ouviu falar sobre o Theta Healing, compartilhe esse vídeo. Quem sabe eu posso ajudar essa pessoa no desbloqueio mental, na quebra de crenças e ajudá-la a conquistar aí a vida profissional que ela deseja.